Olá, bem-vindas a mais um Bem-Estar. Você que já teve bebê, você que imaginou como seria seu parto? Você ficou idealizando a sua gestação? Enfim, algo não saiu como planejado? Quando eu engravidei, na verdade eu não sabia nada sobre parto, nada sobre gestação. E eu, como uma boa gerente de projetos, que acho que mantenho tudo sob meu controle, fui ler muito. Entrei num mundo completamente novo e eu me apaixonei pelo que dizem, né, do parto humanizado. Que na verdade tem várias teorias do que realmente é o parto humanizado, que hoje a gente sabe que é o que respeita a vontade da mulher. Eu fui atrás de muitas informações e eu queria um parto com menor intervenções possíveis. Eu não queria marcar a data do dia que minha filha fosse nascer. Eu não queria anestesia, eu não queria episiotomia, eu queria ter mobilidade, eu queria poder, durante o meu trabalho de parto, eu poder andar. Eu fiz durante a gestação inteira o yoga para o parto, então eu me conectava muito com a minha filha e eu imaginava exatamente como seria quando eu entrasse em trabalho de parto. E aí passei 9 horas em trabalho de parto, dilatei tudo, mas a minha filha não nasceu. E eu descobri que eu não controlo nada. Por mais que a gente tente e planeje, foi uma cesárea. Eu tive uma atonia uterina, que nós vamos comentar no programa futuramente o que é essa complicação. Eu fiz uma transfusão sanguínea, então para alguém que não tinha tomado uma medicação a gestação inteira, eu tive todas as intervenções do meu pós-parto imediato. Eu imagino que muitas mulheres idealizam o seu parto. Então, para falar sobre expectativa e realidade, eu trouxe hoje para vocês uma especialista no tema, a Juliana Tfauny, que é psicóloga pela PUC, especialista em sexualidade, psicanalista e psicodramatista, também é idealizadora do projeto Canguru e mãe do Tomás e da Sofia. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigada. O que é essa história de expectativa e realidade e como lidar com isso? Acho um tema super importante. Acho que as mulheres idealizam muito a gestação, o bebê, um parto humanizado. Então, eu quero parir meu filho na banheira, eu quero parir meu filho de cócoras, eu quero parir ouvindo aquela música. Acho que a nossa cultura tem pouca disponibilidade para lidar com algo que não se controla, né? A gente tenta planejar e controlar o cotidiano, né, com as rotinas, e acho que a maternidade tem esse grande convite. Mesmo as mulheres que tiveram mais de um parto, nunca um parto é igual ao outro, nunca uma gestação é igual a outra, ser mãe de uma criança nunca é igual a outra. Acho que existe esse convite. E acho que é um convite difícil para a mulher, difícil para os casais. Me parece muito importante poder criar uma equipe de apoio, né, para ser acompanhada nesse parto, que ela se sinta confiante para viver o parto possível. E é melhor já trabalhar isso de forma antecipada, pensando que vai haver uma frustração. Acho que poder ter esse espaço de abertura na gestação, né? De poder falar disso que está por vir, para falar dos medos, das inseguranças, né? De como ela vai criando recursos internos para lidar com essas situações, não necessariamente do controle, porque o controle ele vem com uma tentativa de resposta a alguma coisa que não se conhece. Então, se eu conhecer, eu vou estar mais tranquila. Eu vi recentemente de uma paciente, eu estou com muito medo do parto. E se eu marcar uma cesárea? Porque aí eu sei que vai acontecer naquele horário, eu sei que eu chego lá. Talvez a cesárea garanta alguma coisa, mas não garante outras coisas, né? Acho que a vida é isso, sempre te convoca para um desconhecido. Durante a minha gestação, eu não queria ouvir falar nada que viria de ruim no pós-parto. Vinham várias amigas, enfim, falar, olha, você nunca mais vai dormir, você vai sentir umas coisas estranhas depois do papai. É difícil pra caramba, você acha... E eu tava tão plena, minha gestação era tudo que eu queria, foi tudo tão tranquilo, que eu não tinha ideia o que iria vir. E eu me deparei com uma realidade bem diferente. Os hormônios estão à flor da pele, a amamentação não é simples como a gente imagina, e eu não tinha me preparado para nada disso. Então é interessante a gente tentar saber o que está por vir? É interessante ter esse espaço de abertura.
Me parece importante, só que nem todas as mulheres têm esse espaço. Muitas gestantes, principalmente aquelas que desejaram e esperaram muito por uma gestação, em geral relatam uma sensação de plenitude. Eu escuto das mulheres, às vezes, se resguardando nesse momento e querendo se blindar. Acho que é uma blindagem que tem a ver com uma tentativa de garantir alguma coisa no futuro, né, do pós-parto, que é esse momento com o bebê. Mas quando chega no pós-parto, elas falam, né, porque não me avisaram antes. Acho que é um momento ambíguo. E acho que a ambiguidade é uma condição materna. Eu li sobre o baby blues, que é uma condição aí hormonal e também do ponto de vista psicológico, imagino que tenha aí alguma explicação, que a mulher tem uma melancolia profunda, né? Isso chega a atingir 85% das mulheres. Como lidar com isso nesse pós-parto imediato? Eu costumo pensar que existe um processo interno de luto na gestação e no pós-parto, né? Luto disso que eu imaginei, que eu desejei para o meu parto, para o meu pós-parto, e isso que eu vivi, que nunca é exatamente aquilo que eu esperei. Eu costumo entender o baby blues deste lugar, né? Desejar um bebê e ter um bebê na minha família. E isso que eu vou tendo que me haver, que é esse bebê no meu colo, que é o leite que tá descendo, não saber entender esse choro do bebê, porque a mãe se vê ali como a primeira cuidadora que supostamente deveria saber o que fazer com o bebê, né? E ela não sabe. E acho que existe uma expectativa social que a mãe saiba, né, como acolher esse bebê, como amamentar o bebê. Ela nunca pôs um bebê no peito, como é que ela vai saber o que é amamentar? A expectativa da própria mãe também, né? Eu me cobrava muito isso. Da própria mãe que quer ser uma boa mãe para o filho dela, porque ela desejou isso, sustentada por um entorno. E Juliana, o que chega no seu consultório, assim, das mães no puerpério? Quais são as principais queixas? Às vezes chegam casais com bebês pequenininhos, assim, as mães aflitas com os papéis de cada um. Qual é o lugar da mãe, qual é o lugar do pai. Mães angustiadas, porque existe uma expectativa, elas relatam isso, de que a mãe tem que saber atender o bebê nas suas demandas, né? Eu costumo dizer que o bebê é um recém-nascido e que a mãe também é uma recém-nascida, né? Quando elas têm um bebê de 2 meses, elas são há 2 meses mãe, né? E como esperar de uma mãe que existe há 2 meses que ela saiba? Para isso, ela precisa ter um espaço de tranquilidade. Tranquilidade que elas não precisam saber e que elas precisam ter um espaço protegido para poder se conhecer como mães e conhecer esses bebês. Outra queixa que aparece bastante são dos palpites das mães, das sogras, né? As mães e as sogras, muito tentando ajudar, trazem os seus saberes, como elas fizeram, mais do que como elas fizeram, como essas mães têm que fazer. E isso traz uma exigência a mais para a mulher. As avós acham que tem que dar chupeta, que o bebê está mamando pouco, o que é terrível para a mulher, que fica super desconfirmada no seu lugar materno, né? E você pensar numa mulher que está se constituindo como mãe, ouvir que o leite dela é pouco, que não engorda o bebê, isso é terrível. E o marido ali fica entre a mulher que ele tem que proteger e o seu bebê e a mãe que está ali também demandando várias coisas dele enquanto filho. Então é um momento em que eu costumo pensar que a comunicação, poder ter um espaço de comunicação, quando necessário, mediado por um profissional, a mulher poder ter um apoio, né, seja de outras mulheres vivendo isso, os grupos de pós-parto. Qual seria aí, se a gente pudesse fazer um curso, um guia para sogras e mães, né, as avós, para lidarem, ajudarem? Porque, em geral, são elas que vão para casa da mulher que acabou de parir para dar um apoio aí no primeiro mês do bebê, né? Talvez as avós possam se colocar no lugar dessas mulheres, né, tentando lembrar como foi para elas quando elas tiveram um bebê. Talvez elas possam ajudar perguntando, por exemplo, né? Como é que eu posso te ajudar? Uma coisa tão simples, mas que pode nortear muito mais do que ocupar um lugar de saber de é assim que amamenta, é assim que faz dormir, porque este é o jeito dela. Cada mulher vai encontrar o seu jeito.
Assim como o pai, mais pra frente, né, também vai encontrar o seu jeito de ser pai daquele bebê, né, que também não vai ser o jeito da mãe. O que é preciso observar? Em que momento talvez essa família precise recorrer a um psicólogo, a um psiquiatra, porque algo pode estar além do esperado em relação às emoções? Eu costumo pensar que os sofrimentos, os sintomas são sempre pedidos de ajuda do nosso corpo para a gente fazer diferente, né? Sintomas como dificuldade de amamentar, um choro que não passa, né? O baby blues, ele né, tem um período mais ou menos de 15 dias de duração, né? Se algo vai ultrapassando isso, né, de poder buscar um profissional para orientar. Grupos de apoio, às vezes, são espaços, né, que, quando bem coordenados, também pode ser um espaço em que a mulher vai ouvindo outras mulheres, percebendo o que é pertinente desse momento e se sentindo mais normal. Sim. E o que está talvez exagerado e mais intenso do que deveria. E aí o profissional, ele, bem qualificado, ele pode ajudar essa mulher com esses encaminhamentos, para ela poder ficar mais tranquila de poder atravessar esse período descobrindo o jeito dela e dessa família, né, dessa mãe, desse pai, de ser pais desse bebê. Então, Juliana, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui com a gente no programa. E a gente se vê no Mãe Star na próxima semana. Um grande beijo.